Nem de longe eu tenho a intenção de esgotar o tema a respeito do assunto que aqui eu trouxe. A ideia que eu trouxe aqui neste vídeo é uma opinião minha e você pode discordar dela. Você tem todo o direito de discordar do que eu trouxe aqui neste vídeo e manifestar uma opinião totalmente contrária. Você é livre para isso. Agora, imagina se aquilo que eu falo você não pudesse discordar. Imagina que fosse considerado crime qualquer discordância daquilo que eu falei. Agora imagine se o que eu falei fosse uma imposição e você não pudesse de forma alguma contestar aquilo que eu estou falando aqui. E qualquer tipo de manifestação contrária a esse tipo de pensamento fosse reputado como um crime ou como uma espécie de atentado à democracia. Imagine se fosse essa a situação. Mas não é. Com a graça de Deus, não será. Em um país comunista, você não tem liberdade de nada. Você não tem liberdade para expressar a sua opinião e aquilo que você manifesta contra o regime ditatorial é entendido como um crime e a pessoa é punida, severamente punida, para que ninguém mais tenha esse tipo de ousadia. Mas nós estamos em um Estado democrático de direito, as leis têm que ser respeitadas, mas nós, cidadãos, temos o direito de questionar as leis editadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela Presidência da República. Ninguém pode ser tolhido na sua liberdade de criticar todo e qualquer sistema, todo e qualquer ato dos governos federal, estadual, municipal ou qualquer um dos poderes da República. Nós vivemos num regime democrático, nós vivemos num Estado democrático de direito, mas se no teu entendimento você acredita que o melhor sistema de governo seria o monárquico ou o parlamentarista, você tem o direito de dizer, você tem o direito de expressar o seu pensamento, mas tem que arcar com as consequências dele. Se aquilo que você disse ao manifestar o seu pensamento for um crime previsto no Código Penal Brasileiro ou previsto em nas leis esparsas. Quando os manifestantes aos domingos foram às ruas e disseram queremos a volta do regime militar, não estavam cometendo crime. Não há crime nisso. Não há crime eu dizer, não há crime um número maior de pessoas dizer que quer o regime militar de volta. Eu não atento com a democracia se eu, por acaso, como houve alguns manifestantes que disseram, que o STF deveria, a composição atual do STF deveria ser toda tirada. Não há crime nisso. Não é um atentado à democracia. Quem se manifestou dessa forma, quem foi para as ruas e disse eu quero de volta o regime militar, todos os ministros do STF tinham que ter sofrido impeachment. Isso não é crime, isso não é atentado à democracia e nem um atentado às instituições democráticas. Na verdade, é o livre exercício democrático de manifestar o próprio pensamento, individualmente ou em grupo. Agora é crime se eu, no exercício do meu direito, cometer um crime. Por exemplo, eu tenho o direito de dirigir, porque eu tenho habilitação. Então eu pego o carro, saio por aí andando, eu estou no livre exercício do meu direito. Mas se por acaso eu decidir virar o carro na direção de algumas pessoas, se eu colidir o carro com alguma pessoa, no mínimo eu terei cometido crime de lesão corporal grave, no mínimo. Ou, na pior das hipóteses, homicídio ou tentativa de homicídio, se por acaso a pessoa ferida não vier a falecer. Mas você tem o direito de se expressar, você é livre. Eu quero que isso fique bem claro, porque parece que estão realmente tentando toler nossas liberdades, a nossa liberdade de ir e vir e de pensar, de expressar o nosso pensamento, como se quisessem fazer uma espécie de terraformação comunista. Usando aqui o termo, esse termo nem cabe aqui, mas fazendo uso poético do termo terraformação. É como se quisessem transformar a República Federativa do Brasil em um sistema comunista, onde as liberdades individuais elas são tolhidas. Vejam a Venezuela, vejam o que está acontecendo com a Argentina, vejam como está Cuba. Em outros países onde o regime é ditatorial e comunista. A China não, a China cresce exponencialmente.
Por quê? Porque lá, embora seja um regime comunista, a economia é baseada no capitalismo. Então cresce. Lembre-se, você é livre. A sua liberdade é muito cara e não deixe. E não permita que pessoas mal intencionadas venham tirar a sua liberdade. Fica com Deus. Deus é contigo. E até o próximo vídeo. Tchau!